O senador Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado, até tentou minar a CPMI conjunta de deputados e senadores, instaurando antes a CPI, que foi proposta pela Soraya Tronic. Entretanto, ele viu que isso não deu muito certo e agora ele está tentando acabar com essa história. Ele usou um argumento aqui que é uma invenção talvez da cabeça dele, mas eu vou trazer para você um pouquinho mais e explicar para você o porquê talvez a CPI possa ter problemas. A CPI da Soraya Tronic possa ter problemas. Também, os números não mentem. A gente vai trazer informações aqui sobre dados obtidos sobre o governo Bolsonaro e fazer uma comparação sobre os dados econômicos que foram implementados no governo Lula. A Petrobras, depois do anúncio do Haddad, perdeu quase 15 bilhões de reais em um único dia. Um caos total para quem é investidor da Petrobras, e é lógico que os investidores vão fugir do Brasil. A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui para vocês também. E também uma declaração polêmica, o que não falta é declaração polêmica dos ministros e principalmente do próprio Lula sobre a fome no Brasil e sobre até uma questão um pouco gordofóbica de que alguns comem demais. A gente vai falar sobre isso aqui. E por fim, mas não menos importante, pelo contrário, muito importante, por causa dos navios iranianos aqui no Brasil, senadores americanos já falam em estabelecer sanções contra o Brasil. E isso, o pior de tudo, é que pode acontecer, tá bom? Então vamos começar com essas matérias. Hoje, 1º de março, um prazer enorme estar aqui com você. Se você é novo no canal, eu sou o Dr. Sandro Gonçalves, advogado, jurista, filósofo político. Nosso intuito aqui é falar um pouquinho de política, sobre direito, sobre economia. Esse é o intuito do nosso canal. Então seja muito bem-vindo. Se você não é inscrito ainda e puder nos ajudar, rumo agora a 1.400.000 seguidores, eu sei que a gente chega lá, a gente consegue, tá? Meu papel aqui é tentar trazer de forma mais simples, tá? Algumas pessoas até falam, mas você fala muito tranquilo. É porque eu quero que você entenda realmente o que está acontecendo na política. Combinado? E vamos começar com matéria? Vamos lá. Gente, essa aqui é a Soraya Tronic, tá? Você deve lembrar da Soraya Tronic, essa matéria é do jornal Terra Brasil Notícias, tá? O que o Pacheco tentou fazer? Primeiro, o Pacheco tentou instaurar a CPI, que só acontece no Senado, antes da CPMI, que acontece em conjunto, com Senado e Câmara. Por quê? Porque assim ele teria o controle. Só que a hora que ele viu que não ia resolver, porque a CPMI seria instaurada da mesma forma, agora ele está tentando jogar de lado a CPI que a Soraya Tronic trouxe as assinaturas. A senadora, que antes era apoiadora do Bolsonaro, concorreu ao cargo de presidente da República, você deve lembrar dela, ela se caracterizava como a onça, não mexe com a onça, que a onça é braba, você deve lembrar disso, né? Depois dos atos do dia 8, ela correu e colheu assinaturas para a instauração da CPI, tá? Sobre os atos antidemocráticos. O que aconteceu? Ela colheu 40 assinaturas e deu o pedido na instauração da CPI, perdão. Acontece que muitos petistas assinaram. E agora o PT está correndo da CPI mais do que o diabo corre da cruz. Por quê? Porque isso aqui pode cair no colo do Lula e do Flávio Dino. Porque, na verdade, eles querem apurar omissões. E cada vez mais vem vazando provas, vem surgindo provas que Lula e Flávio Dino podem ter prevaricado e se omitido para que as ações de depredação ocorressem, para que eles aproveitassem politicamente disso. O governador Romeu Zema trouxe uma declaração como essa, você deve se lembrar, que Zema fala que Lula prevaricou, deixou acontecer, simplesmente para se aproveitar politicamente disso e criar uma narrativa contrária à direita. Você deve estar se lembrando disso. O fato é que o Pacheco falou o seguinte agora, olha, eu quero que atualize as assinaturas, você vai ter que colher todas as assinaturas de novo. Por quê? Porque foi na legislatura passada. Doutor, mas os atos foram em janeiro, já não era Lula que estava no governo? Tá, mas lá no Congresso, os novos deputados e os novos senadores
tomaram posse a partir do dia 1º de fevereiro, tá? E a Soraya Tronic colheu as assinaturas antes desse prazo. Então tem assinatura lá de senador que nem foi reeleito, tá? Então é por isso que o Rodrigo Pacheco pediu novamente as assinaturas. Um nítido trabalho para minar a CPI, tá? Inclusive para proteger o próprio governo Lula. Vamos falar de economia agora um pouquinho. Olha só o que o Adalberto Piloto, ele é comentarista da Jovem Pan, trouxe aqui, tá? A queda do desemprego que o IBGE trouxe, tá? Não é qualquer um, é um órgão governamental, tá? Do governo Lula, o IBGE. E o IBGE trouxe. Mostra que o quarto trimestre de 2022, gestão Bolsonaro e Guedes, consolidou uma tendência no governo Bolsonaro de economia livre, pró-investimento, de mais Brasil e menos Brasília, menor taxa em 8 anos de desemprego, com mulheres, jovens e negros empregados, com queda expressiva na desocupação, ou seja, em gente desempregada. Ou seja, olha os gráficos aqui que você consegue perceber o quanto teve esse aumento aí, ó, o melhor dos últimos 8 anos. E por que eu estou trazendo isso? Porque Bolsonaro foi detonado, destruído, destroçado pela mídia durante muito tempo e eles não mostravam isso aqui. Só que os fatos, os dados mostram a realidade. Era um governo que estava dando certo. E por que eu quis trazer esse comparativo? Por isso aqui, dá uma olhada. Terra Brasil Notícias, essa matéria, tá? Mais impostos e menos picanha. O governo Lula avalia elevar outros impostos, já aumentou do combustível, tá? Já anunciou o aumento do combustível. Agora ele quer levar outros impostos para garantir a receita de 28,9 bilhões. Tá, vamos entender. Se fosse para investir na saúde, na educação, se fosse para investir realmente nas pautas que atingem a população e trazem uma melhor qualidade de vida, dedinho para cima, a gente apoia. A grande questão aqui é que a gente está vendo o mau barateamento do dinheiro público, o uso indevido do dinheiro público e a companheirada se aproveitando desse dinheiro público à torta e à direita. E não é assim que tem que ser. Então, o investidor some, o investidor foge. Exemplo, essa matéria também do Terra Brasil. Lapada. Ações da nova gestão da Petrobras e do governo Lula fazem a empresa desvalorizar 14,9 bilhões em apenas um dia. Não bastasse o anúncio num dia de que vai haver a oneração dos combustíveis com impostos federais, o que vai diminuir o lucro, porque vai aumentar o preço, tá? A receita e o lucro dos investidores diminui e o preço sai ainda mais caro, porque isso vai ser repassado para o consumidor, além do risco de gerar inflação. Acontecendo isso, foi constatado o que aconteceu? Ninguém quer comprar a ação da Petrobras, todo mundo pulou fora, colocou à venda e desvalorizou 14,9 bilhões em apenas um dia. Vocês entenderam aqui? Eles querem ter um lucro de 28 bilhões, mas uma medida errada desvaloriza, ou seja, eles querem ter um superávit de arrecadação de impostos de 28 bilhões. Mas uma medida errada faz eles perderem 14,9 bilhões de uma estatal que o Brasil ainda tem ação. Ou seja, tenta ter que ganhar de um lado, mas uma palavra errada faz ele perder muito de outro lado. Então, assim, totalmente despreparado é o que a gente vê a política econômica desse governo. Vamos lá. Vou trazer uma pauta para vocês aqui do Terra Brasil Notícias, tá? Perdão, do Pleno News. Vamos dar a notícia certa aqui. Não vou colocar o áudio do Lula aqui, não, mas o Lula teve uma cerimônia de recriação do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, é o chamado CONSEA, tá? E ocorreu ontem, terça-feira, essa reunião, e Lula falou sobre convocar uma reunião para que o Estado garanta uma produção mínima. Essa é uma medida que já foi utilizada no governo Lula lá atrás, de criar os celeiros de estocagem de alimentação. Não é uma medida ruim, tá? Então a gente tem que ser imparcial e tem que ser honesto aqui. Não é uma medida ruim. Essa medida que o Lula propõe é a seguinte: você tem um preço mínimo de produção e
estimula-se que os produtores de alimentos produzam. Caso não seja consumido pelo mercado, o governo adquire esses produtos, estoca em celeiros, para quando faltar esse produto, esse alimento, esse produto volta para o mercado, estabelecendo assim a política de preço. A grande questão é, estocar alimento tem custo. Isso vai gerar um custo a mais para o governo. Segunda, é interessante nesse momento onde a produção está de produção de gêneros alimentícios, ela está até concatenada, ela está bem. Compensa nesse momento esse investimento que tem um custo tão alto? E seria uma espécie de regulamentação de preços? Esse é o ponto que a gente questiona aqui. Agora, o que a gente vai falar aqui também é do diálogo dele aqui, da fala, porque qualquer besteira que o Bolsonaro falava, a imprensa caía matando. Agora, isso aqui é interessante. Lula, nesse discurso dele, falando que a gente produz demais, mas ainda tem gente com fome, é porque alguém está comendo demais. E aí, os memes foram inevitáveis e a imagem que mais circulou na internet foi essa. Todo mundo tá pondo a culpa no Dino. Se tem gente passando fome, é culpa do Flávio Dino. Até pela fala que ele falou na reunião, que um dos hobbies dele é comer, né? Então, assim, isso é uma piada, tá, gente? Não tem nada a ver, mas eu só quis. O Alex Silva trouxe aqui. Quer dizer, então, que o Lula oficial está dizendo que a fome ocorre porque tem gente comendo mais que os outros? Fogo amigo no ministro, ou seja, tá pondo a culpa no ministro Flávio Dino. Então, isso aqui é um meme, é uma piada, tá? Mas, assim, foi só uma fala infeliz do Lula, que não é atacada pela imprensa da forma que Bolsonaro fazia, né? Bolsonaro até a questão de fazer xixi no banheiro, no chuveiro, era ponto de discussão sobre Bolsonaro, né? Mas é isso. A Lula conversa mais do que deve em muitos momentos, a imprensa deixa simplesmente calado. Olha essa matéria aqui, ó. Navios iranianos. Senador dos Estados Unidos quer sanção contra o Brasil. O senador republicano Ted Cruz dos Estados Unidos comentou que a chegada de navios de guerra do Irã no porto do Rio de Janeiro representa uma ameaça direta à segurança dos americanos. Afirma que todas as companhias brasileiras, incluindo o próprio Porto de Santos, que fornecerem quaisquer tipos de serviço aos iranianos, estão sob risco de receberem sanções por decorrência das leis antiterrorismo americanas. Grave, muito grave. O governo Lula já recebeu uma sanção dos alemães por ter se recusado a vender material bélico, tá? Armas, para a Ucrânia. A Alemanha impediu que a gente possa continuar vendendo os nossos blindados. Então já foi um prejuízo gigante. E foi um alerta de sanção pelas medidas praticadas pelo governo Lula. O Irã é uma ditadura severa, tá? Do tipo que manda enforcar quem critica o governo. E Lula está alinhando muito com os iranianos, e aceitar que esses navios atraquem no Brasil é uma ofensa direta ao governo norte-americano, que está sempre em conflito com o Irã. Tá? Conflito não armado direto, mas está sempre com conflito com o Irã. E isso aí pode refletir. Imagina uma sanção americana em relação aos nossos portos nesse momento. Então, Lula tem que tomar mais cuidado. Inclusive, essa narrativa de que Lula vai propor a paz, a própria UOL trouxe que não passa de uma balela, de uma mentira. Então, Lula não tem projeto nenhum. Lula, o projeto dele é pedir a gente, vamos fazer paz. Mas ele mesmo está promovendo ditaduras aí e deixando que ditaduras que promovem a guerra cheguem aqui no nosso Brasil. Isso é grave e eu vou te falar, entre deixar navios atracarem aqui no Brasil e ter uma sanção comercial com os Estados Unidos, não tenha dúvida, ter a sanção comercial é algo mais grave, algo mais grave. Ficou até o final do vídeo? Coloca no comentário que você ficou até o final do vídeo, se gostou, se não gostou do nosso conteúdo. A sua opinião é muito importante para a gente. Peço a você que, se puder ajudar o nosso canal, conheça o nosso livro 20 Regras para a Vida, tá? É um livro, um e-book que você já compra, já faz o download, o preço
simbólico, tá? Apenas R$ 5,99. Você já adquire, já sai lendo. É uma forma que você tem de estar ajudando o nosso canal aqui. Combinado? Obrigado por tudo. Deus te abençoe muito. Eu esqueci de falar de novo, né? Que o seu almoço, a sua mesa seja farta, né? Depois de já ter entrado aqui, já conversado com você, que eu vou falar. Que Deus te abençoe muito, você e toda a sua família, tá bom? Um abraço, fica com Deus. Eu volto, viu? 4 horas da tarde eu tô aqui com vocês. Não esquece, hein? Abraço.